Milionário desperdiça fortuna em noite maluca e revela segredos chocantes do seu passado. A vida metódica de Gabriel Andrade parecia perfeita. Um dos homens mais ricos do Brasil, ele sempre despontava em eventos de gala, jantares de negócios e reuniões de família. Mas naquela noite em Las Vegas, algo mudou. Em meio a luzes brilhantes e o murmúrio frenético das máquinas caça-níqueis, Gabriel decidiu que era hora de deixar para trás a rigidez de sua vida e se entregar à esbórnia. Sem pensar duas vezes, ele tomou um gole de champanhe e deu start a uma maratona de excessos. As festas eram alucinatórias. Estava cercado por pessoas desconhecidas, dançando como se não houvesse amanhã, rindo alto, cercado por um redemoinho de letreiros de neon. Uma fogueira nos trilhos da sua vida controlada, e isso o fazia sentir-se livre. Mas essa liberdade tinha um preço. As expectativas pesadas de sua família, os sussurros de seu passado e uma sombra escura se aproximando. Enquanto ele se entregava à euforia, um rival surgia nas sombras. Um antigo conhecido que sabia da verdade sobre a família Andrade. As indústrias que Gabriel construíra estavam alicerçadas em segredos antigos e embaraçosos. Os olhos de seu opositor brilhavam com a intenção de expor tudo. Cada pecado enterrado, cada vergonha velada. E enquanto a música pulsava e os corpos se moviam, Gabriel sentiu um aperto no peito. A última coisa que queria era manchar o legado familiar que tanto custou para construir. No auge da festa, a tensão se instalou. Ele se deparou com uma figura familiar, a mulher que sempre amou, Luísa. O brilho de seus olhos não era mais o mesmo. Com um sorriso nervoso, ela tentava se misturar à festa. Mas Gabriel podia ver a preocupação em sua expressão. "Você está bem?" perguntou ele, com uma onda de desespero tomando conta. Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Entre risos e danças, a verdade estava ali, pairando entre os bois. A dança frenética tornou-se um caos. E subitamente, Gabriel ouviu seu telefone vibrar. Uma mensagem apareceu na tela. "Estou mais perto do que você imagina, Gabriel. Prepare-se para o que vem a seguir." O sangue em suas veias congelou, rumo ao clímax de sua festança. A verdadeira traição não estava apenas nas palavras do rival, mas na confiança ele depositava em aquelas pessoas ao seu redor. Será que Luísa saberia? O que ela pensaria se descobrisse toda a verdade? O som alto da festa se tornou um ruído distante, enquanto a realização de que aquilo que ele mais temia estava prestes a se concretizar. Gabriel finalmente se viu em meio a uma encruzilhada. Tinham de se decidir entre a busca pela liberdade que tanto desejava e a proteção do legado familiar, que até então sempre teve como prioridade. Ele olhou para Luísa e o medo de perdê-la superou qualquer excitação momentânea. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Gabriel olhou para Luísa, o coração acelerado.
Aquela mensagem no celular zumbia em sua mente. Uma névoa de tensão que sufocava a alegria da festa. O que ele faria agora? Ele precisava entender o que estava por vir. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um grito cortou a música pulsante. Todos se viraram, os rostos confusos, e Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma mulher, magra e desleixada, estava de pé sobre uma mesa. Os cabelos desgrenhados e a roupa rasgada. Seus olhos estavam enlouquecidos, como se vissem algo que ninguém mais conseguia. A verdade está aí! Ela gritou, a voz ecoando. Gabriel, você sabe quem realmente é. O sussurro coletivo da multidão cresceu, e Gabriel sentiu o sangue escorregar de suas veias. Quem era aquela mulher? Ele tentava se lembrar, mas a mente estava em branco. O ar parecia pesado. E o caos que antes parecia divertido agora se tornava um pesadelo. Luísa o olhou com desespero. O que está acontecendo, Gabriel? Eu não sei. Ele gaguejou, sentindo sua alma vacilar. A mulher levantava as mãos e começou a apontar para ele, ondas de ódio e verdade em seu olhar. Gabriel Andrade, o filho ilegítimo da matriarca Andrade. O que você escondeu de todos nós? A frase pairou no ar como um raio em uma tempestade. O queixo de Gabriel caiu, sua cabeça girava. Filhos ilegítimos? Ele só conhecia os Andrades, a família respeitável e bem-sucedida que sempre tivera como origem. Olhando para Luísa, ele viu a mágoa em seus olhos, uma lágrima escorregando pela sua bochecha. Ele queria gritar, mas as palavras falharam. Você vai deixar ele expor tudo o que você é? A mulher continuava descontrolada. Eu conheço os segredos que você enterrou. Ele não é quem pensa que é. A confusão alastrou-se como fogo na multidão. Gabriel prendeu a respiração. O que mais ela sabia? Corações batiam em uníssono enquanto a festa se desfazia. Os murmúrios se tornaram o som de seu próprio terror. Risco! Sangue! O legado desmoronando em um instante. A mulher desceu da mesa e se aproximou. Só você pode salvar sua pele. Sempre soube que seu pai não era o homem que todos acreditavam, não é? Cale-se! Gabriel disparou, mas o eco da sua voz se perdeu na cacofonia, impreciso diante da verdade que dançava diante de seus olhos. Ele sentiu a pressão aumentar em seu peito, o nó na garganta. A festa agora era um circo, e todos pareciam se divertir com o desenrolar de sua tragédia. Luísa se afastou, e a ferida no coração de Gabriel se expandiu. Não era apenas a revelação do que pensava saber sobre suas raízes, mas o medo de como Luísa o veria agora. Ele percebeu que não tinha mais controle. O passado que julgava enterrado surgia das sombras, esperando a oportunidade para devorá-lo. Então, como se ignição de um foguete, uma tensão nos olhares ao redor capturou sua atenção. A mulher está prestes a revelar mais. E o mundo de Gabriel estava prestes a desmoronar. Ela inhalou e todos se calaram novamente. O que ela diría poderia mudar tudo. O olhar de Luísa se fixou em Gabriel, seu desespero agora sombrio, sua confiança se esvaindo. O que mais ele teria que perder? Una nova mensagem pipocou no celular. Agora todos saberão, não há escapar. Gabriel tremia. A festa era um túnel de horror. E ao fundo vinha a luz ofuscante de segredos prestes a ser revelados. ¿Podería un simple gesto, una palabra, mudar el curso de su vida?
A verdade estava prestes a explodir. E Gabriel percebeu que, no final, a maior traição poderia vir de dentro de sua própria família. A mulher estava prestes a revelar mais e a tensão no ar era palpável. Gabriel sentiu o coração disparar, como se estivesse prestes a explodir. O silêncio na festa era ensurdecedor. Todos os olhares fixos nele e na estranha, que prometia um choque ainda maior. A verdade! Ela gritou de novo. Agora, com voz firme, quase como um eco que cortava a escuridão que envolvia as verdades ocultas. Gabriel, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Ele respirou profundamente, mas o ar parecia faltar. Luísa, ao seu lado, já estava pálida, e a indignação dela era uma mistura de preocupação e dor. A mulher deu um passo à frente, e ele pôde sentir o cheiro doce, mas perturbador de seu perfume, misturado com um odor de desespero. Você não é só um filho ilegítimo, continuou a mulher. Você é o herdeiro de algo muito maior que o que conhece. Há segredos, Gabriel, muito além do que você pode imaginar. Sua mãe, ela não está morta. A revelação caiu sobre ele como um peso, e ele se sentiu tonto. Os murmúrios na multidão aumentaram, e o seriado de vozes era como uma sinfonia de confusão. O que você está dizendo? Gabriel mal conseguiu articular as palavras. O que você sabe sobre minha mãe? Cada sílaba se arrastava, como se o universo estivesse tentando arrancar dele a verdade com garras afiadas. Ela está viva, escondida, a mulher urrou. Ao redor então se inclinou mais perto. E alguém sabe exatamente onde ela está? Alguém dentro da sua própria família? As palavras foram como um soco em seu estômago. Ele olhou para Luísa, seus olhos refletindo a inquietação. Mas isso não pode ser. Ele começou, mas a mulher interveio. A sua herança foi construída sobre mentiras. O rosto dela estava próximo agora. Seu olhar intenso, profundo. O que você tem em sua família não é só um legado de riqueza, mas de segredos sujos. O som da música parou e a pista de dança se tornou um pântano de murmúrios e sussurros. Está mentindo! Não pode ser verdade! Gabriel gritou, mas a certeza nas palavras da mulher parecia transformar a realidade ao seu redor. E então, em um movimento abrupto, a mulher apontou para o fundo da sala. Lá está ele, o homem que esconde tudo isso. Vários rostos se viraram, e Gabriel seguiu o dedo dela, encontrando um homem que sempre pensou ser apenas um conselheiro da família. Mas agora ele viu a verdade escondida em cada fração de batida de seu coração. O semblante familiar, mas encoberto por anos de enganações. Seu tio, Ricardo, aquele que sempre ocupou o papel de protetor e mentor. As emoções fervilhavam, a dor, a traição, o medo. Com um movimento involuntário, Gabriel se lançou na direção do homem, seu melhor amigo, o único que sempre esteve ao seu lado. Você sabia de tudo. Sua voz era apenas um sussurro, mas o olhar penetrante de Ricardo não negou nada. Gabriel, eu... Ricardo tentou protestar, mas a verdade crua pairava no ar como um veneno. Gabriel se virou, procurando Luísa, mas ela estava recuada, cheia de dúvidas. O medo nos olhos dela era palpável, e isso o feriu mais do que qualquer revelação. A sua mãe, ela foi forçada a desaparecer porque sabia mais do que deveria. E agora, você precisa decidir o que fazer com isso. Se você buscar a verdade, poderá perder tudo.
incluindo a confiança de quem ama. O chão sob os pés de Gabriel parecia desmoronar. Não era apenas um segredo sobre quem ele era, mas sobre a própria base de sua vida. Ele estava no centro de uma tempestade, e as escolhas que faria a partir dali eram mais do que pessoais. Era um redemoinho de traição, amor e o peso da verdade que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse reagir, a mulher disse: "Lembre-se, Gabriel, às vezes a verdade é mais devastadora que a mentira." Uma nova mensagem apareceu no celular. A hora se aproxima. A escolha é sua. E o caos se instalou novamente. Cada batida do coração ecoando como um tambor. E ele soube que o desfecho estava prestes a desatar uma série de eventos que mudaria seu mundo para sempre. O chão, sob os pés de Gabriel, parecia desmoronar. Ele enfrentava um turbilhão de emoções. Cada nova revelação era como uma facada que se cravava ainda mais fundo. Olhando para Luísa, percebeu que a desconfiança em seus olhos poderia se transformar em repulsa se tudo fosse confirmado. O que mais aquela mulher traria à tona? O que mais ele teria que perder? Mas antes que pudesse articular uma resposta, a mulher continuou. Sua voz agora era firme e desafiante. Revelações não são só sobre você, Gabriel. Você é apenas um dos muitos peões em um tabuleiro cheio de jogadas ocultas. Ela fez uma pausa, como se estivesse deixando que as palavras deleitassem a multidão. Sim, há mais sobre sua mãe, mas você não é o único que tem segredos. Ele olhou para Luísa, que fuzilava a mulher com os olhos. A expressão de Gabriel se transformou em confusão. Outros herdeiros? Sim, a mulher gritou, a fúria moldando cada palavra. E um deles está aqui, entre nós, dentro da sua própria família. Um arrepio percorreu a espinha de Gabriel. Ele não conseguia entender. Quem? O silêncio brutais tomou conta do espaço, e todos os olhares agora se voltavam para Ricardo, seu tio. O homem que sempre havia sido seu apoio, seu confessor. O sorriso gentil que ele sempre usara agora parecia um disfarce. "Ricardo?" Gabriel perguntou, a voz quase um sussurro. "Você?" Antes que a resposta chegasse, um barulho estrondoso ecoou pela festa. O som de algo quebrando e um grito agudo cortou o ar. Todos se viraram e uma figura apareceu na entrada, encharcada de sangue, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Era uma mulher, desconhecida, mas o pânico em seu olhar era inconfundível. "Eles estão vindo!" Ela gritou, ofegante. "Estão atrás de você, Gabriel!" O queixo de Gabriel caiu. Sua mente começava a entrar em colapso. "Quem está vindo? O que está acontecendo?" Mas antes que a mulher pudesse responder, a festa estourou em caos. As pessoas começaram a correr, gritando, e o ambiente se transformou em uma cena de pânico absoluto. As luzes de neon começaram a piscar, refletindo a histeria na multidão. Luísa agarrou Gabriel pelo braço, puxando-o em direção a uma saída. Mas ele estava paralisado. A revelação sobre a outra herdeira e agora essa mulher ensanguentada o deixavam completamente desnorteado. "Ricardo, o que está acontecendo?" A necessidade de respostas apossou-se dele. Mas seu tio continuava calado, a expressão endurecida. Do fundo da sala, a mulher crescente de pânico gritou novamente. "Não se esconda, Gabriel. A verdade virá à tona, quer você queira ou não." Com isso, ela desabou no chão, o corpo convulsionando, e o silêncio mortal parecia engolir a festa.
No meio do tumulto, a mensagem em seu celular disparou novamente. A verdade está próxima. Prepare-se. O terror tomou conta dele. O que mais risos e segredos poderiam ocultar? Poderiam aqueles que ele confiava, aqueles que amava, ser uma parte desse terrível quebra-cabeça? Enquanto a multidão disperse, Gabriel agarrou a mão de Luísa, sentindo o desespero pulsar entre eles. Mas era impossível escapar. O caminho à frente estava coberto de sombras. E mais revelações estavam à espreita. O que mais ele precisaria enfrentar? A vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre, e tudo o que ele tinha construído poderia desmoronar em um instante. A única coisa que restava era a incerteza do futuro e a busca pela verdade que poderia destruí-lo completamente. O chão sob os pés de Gabriel parecia desmoronar. Ele enfrentava um turbilhão de emoções. Cada nova revelação era como uma facada que se cravava ainda mais fundo. Olhando para Luísa, percebeu que a desconfiança em seus olhos poderia se transformar em repulsa se tudo fosse confirmado. O que mais aquela mulher traria à tona? O que mais ele teria que perder? Mas antes que pudesse articular uma resposta, a mulher continuou. Sua voz agora era firme e desafiante. Revelações não são só sobre você, Gabriel. Você é apenas um dos muitos peões em um tabuleiro cheio de jogadas ocultas. Ela fez uma pausa, como se estivesse deixando que as palavras deleitassem a multidão. Sim, há mais sobre sua mãe, mas você não é o único que tem segredos. Segredos? Ele repetiu, sentindo o nó na garganta se apertar. O pânico começava a desgastá-lo, como uma tempestade à beira de um furacão. Você não sabia? Você não é o único herdeiro. Existem outros! A mulher gritou, a fúria moldando cada palavra. E um deles está aqui, entre nós. Dentro da sua própria família. Um arrepio percorreu a espinha de Gabriel. Ele não conseguia entender. Quem? O silêncio tomou conta do espaço, e todos os olhares agora se voltaram para Ricardo, seu tio. O homem que sempre havia sido seu apoio, seu confessor. O sorriso gentil que ele sempre usara, agora parecia um disfarce. Ricardo! Gabriel perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que a resposta chegasse, um barulho estrondoso ecoou pela festa. O som de algo quebrando, e um grito agudo cortou o ar. Todos se viraram, e uma figura apareceu na entrada, encharcada de sangue. Os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Era uma mulher desconhecida, mas o pânico em seu olhar era inconfundível. Eles estão vindo! Ela gritou, ofegante. Estão atrás de você, Gabriel! Os pensamentos dispararam na mente. De Gabriel. Quem está vindo? O que está acontecendo? Mas antes que a mulher pudesse responder, a festa explode em caos. As pessoas começaram a correr, gritando, e o ambiente se transformou em um verdadeiro circo. As luzes de neon começaram a piscar, refletindo a histeria na multidão. Luísa agarrou Gabriel pelo braço, puxando-o em direção a uma saída, mas ele estava paralisado. A revelação sobre a outra herdeira e agora essa mulher ensanguentada o deixavam completamente desnorteado. Ricardo, o que está acontecendo? A necessidade de respostas apossou-se dele, mas seu tio continuava calado, a expressão endurecida. A mulher, crescente de pânico, gritou novamente.
Não se esconda, Gabriel. A verdade virá à tona, quer você queira ou não. E, então, quando tudo parecia perdido, as luzes se apagaram completamente, imergindo a festa em uma escuridão absoluta. Uns segundos depois, quando os gritos e o barulho aumentaram, uma explosão de luzes vermelhas iluminou o espaço, revelando uma cena de tensão insuportável. E foi nesse momento que Gabriel viu, entre a confusão, a mulher ensanguentada apontou para Luísa. A sua namorada, Gabriel. Ela não é quem diz ser. É uma infiltrada. Ela está aqui para te destruir. O mundo de Gabriel desabou novamente. Ele se virou para Luísa, buscando alguma explicação. Mas o olhar dela já estava carregado de uma dor profunda. Não, Luísa! A voz dele ecoou, um grito de desespero. É verdade! Luísa finalmente falou, mas a expressão dela era de um misto de fúria e tristeza. Eu sou parte da família Andrade também. Eu sou a verdadeira herdeira. O chão sob Gabriel parecia ceder. As revelações, as traições e a confusão se emaranhavam em sua mente. Como assim, uma Andrade? O que significava? Sua respiração ficou pesada. O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras? Não pode ser, ele balbuciou, sentindo o desespero escalar. Aquela festa, que antes parecia uma celebração caótica, transformou-se em um campo de batalha emocional, onde os verdadeiros inimigos poderiam ser aqueles mais próximos a ele, enquanto a multidão corria. Um sentimento paralisante tomou conta de Gabriel. Ele estava cercado por mentiras, a verdade desmoronando tudo ao seu redor. Sentindo a pressão aumentar, uma nova mensagem veio em seu celular. Você escolheu mal. Agora é tarde demais. As palavras ardentes queimaram em seus olhos, e com a festa perdida nas sombras, Gabriel percebeu que a lealdade de todos ao seu redor estava em questão. O que isso significava para o seu futuro? O que mais estaria prestes a ser revelado? Desesperado, ele se virou para Luísa, os medos se iluminando em sua mente. O que você quer de mim? A resposta dela poderia mudar tudo, e com isso ele soube que a luta apenas começava. Gabriel olhou para Luísa, a pergunta pairando no ar. Ele mal conseguia processar as palavras dela. Você é a herdeira? Voz dele estava trêmula, quase em sussurro. O que isso significava para eles? O peso da revelação o esmagava. Ele queria acreditar, mas como poderia? A multidão ao redor deles parecia um turbilhão, mas naquele momento tudo o que importava era Luísa. O olhar dela era um reflexo de dor, um misto de amor e angústia. Eu não queria te contar assim, Gabriel. Você tem que entender. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela sala, cortando a tensão. A mulher ensanguentada estava de pé novamente, os olhos fixos em Gabriel, e gritou: Você não pode confiar nela. A verdade é mais obscura do que imagina. O coração de Gabriel disparou. O que você sabe? O que você está insinuando? Ela sabe mais do que diz. Ela não só está aqui para te destruir, mas também para proteger outra verdade. Uma verdade que pode te acabar. As palavras da mulher ressoaram como um eco sombrio. Luísa se afastou e a expressão de certeza no olho começou a desvanecer. Gabriel, você precisa acreditar em mim. Mas ele estava confuso, perdido entre o que sabia e o que não queria acreditar. A verdade é que, na verdade, nós dois fazemos parte de um plano maior. Um legado, um aviso. Gabriel franziu a testa,
sua mente girando. O que ela queria dizer com plano maior? A festa ainda estava em caos, as luzes de neon piscando, mas agora a atenção. Billy se voltava para Luísa e a mulher ensanguentada. A sua mãe não é quem você pensa que é. E você tem que saber que a conexão entre vocês dois é o que está em jogo. Luísa não é só a herdeira, mas ela é quem guarda a chave do que você é de verdade. Gabriel olhou para Luísa, o nó na garganta apertando novamente. O que era isso que a mulher estava dizendo? O silêncio na sala era pesado, como se todos estivessem esperando por uma resposta. Isso não faz sentido. Faz sim! A mulher gritou, os olhos arregalados. Se você não acreditar, ficará cego para o que vem a seguir. Gabriel e Luísa se encararam. O que está acontecendo aqui, Luísa? Que segredos estão escondidos? O que você sabe? A angústia na voz dele crescia. Mas então, como num filme, uma figura emergiu da escuridão. Ricardo, seu tio, apareceu. A expressão no rosto tão sombria que fez o estômago de Gabriel revirar. Suficiente! Ele gritou, fazendo todos calarem sua voz. Esse é um assunto de família. E o que está em jogo vai muito além de vocês. Gabriel sentiu uma onda de raiva. Você sabia de tudo isso, não é? Seu sorriso amigável era só uma fachada. Você fez todos de marionetes. Por quê? Porque escondemos a verdade um do outro. Quando a tensão pareceu insuportável, a mulher ensanguentada se obrigou a caminhar para frente. Não é só sobre você dois. O legado pode destruir a todos nós. Vocês são peças de um quebra-cabeça que foi montado muito antes de vocês nascerem. A voz dela era intensa e Gabriel de repente se percebeu em um embate muito maior do que pensava. Olhando para Luísa, ele viu algo mudar. Não era apenas a tensão entre eles. Era um entendimento profundo. Um reconhecimento de que as vidas deles estavam entrelaçadas de maneiras que nunca imaginaram. Gabriel, eu não sabia até agora, Luísa murmurou, a voz tremendo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e o desespero dela o atingiu como uma onda. Então, algo maior aconteceu. A mulher pediu silêncio de novo e, antes que pudesse continuar, uma sirene alta e ensurdecedora ecoou do lado de fora. A porta da frente se abriu abruptamente. Homens uniformizados entraram, armados e decididos. Estamos aqui para prender você, Gabriel Andrade. Ordem de prisão. Todo o calor da sala desapareceu. O ritmo batia forte e a realidade de tudo o que eles sabiam estava prestes a desmoronar. O que estava acontecendo? Por que ele era o alvo? A verdade estava tão além do que podiam imaginar. E os rostos ao redor pareciam eclipsados pelo terror. As revelações agora eram uma tempestade. E no meio de tudo, Gabriel percebeu que não tinha ideia do que estava por vir. O chão sob os pés de Gabriel parecia desmoronar. Ele enfrentava um turbilhão de emoções. Cada nova revelação era como uma facada que se cravava ainda mais fundo. Olhando para Luísa, a única coisa que ele poderia fazer era esperar que ela dissesse algo. Mas ao invés disso, ela estava paralisada, a expressão tão chata quanto um filme ruim. Os homens uniformizados se aproximaram, as armas em punho. Gabriel sentiu seu estômago revirar. Por que eu? O que eu fiz? Ele gritou, a voz quebrando. Ele não conseguia pensar. O que estava acontecendo? Era uma grande confusão, tudo muito rápido.
e ele estava completamente perdido. O agente mais alto, o que tinha um olhar feroz, se aproximou com uma determinação fria. Gabriel Andrade, você está sob prisão por crimes financeiros e conspiração. As palavras dele ecoaram como um trovão em meio ao caos. Naquele instante, todos na sala se viraram com expressões de choque. A mulher ensanguentada, que parecia mais uma figura de um filme de terror, olhou para Gabriel. Foi você quem causou isso! Ela gritou. O desespero na voz dela reverberou. Gabriel não entendia. Causar o quê? A cada momento, ele sentia que estava em um pesadelo. Luísa, ainda paralisada, começou a se mover lentamente, se afastando dele. Luísa! Ele gritou, tentando alcançá-la, mas ela virou o rosto sem olhar para trás. Você não entendeu, Gabriel. A verdade é que você não é só o herdeiro das Andrade. Você é o responsável por tudo o que está acontecendo. A mulher ensanguentada gritou. O olhar dela era de acusação. Ricardo, seu tio, finalmente se moveu. Isso não é o que você pensa. Tentou explicar, mas o tumulto tomou conta da sala. Os gritos se intensificaram e Gabriel viu Luísa murmurando algo. Isso não pode ser real. E foi nesse instante que tudo mudou. As luzes da festa começaram a piscar e um impacto pesado ecoou na entrada. A porta foi aberta com força e uma figura entrou. Uma silhueta inconfundível. Ele sentiu seu coração quase saltar do peito. Era seu pai, o homem que ele acreditava estar em um retiro no exterior. O semblante dele, uma expressão de frieza mal disfarçada, tinha um ar diferente. Papai, o que você está fazendo aqui? Gabriel balbuciou, perplexo. As palavras ainda pairavam no ar quando o homem fez um gesto rápido. E de repente, a tensão foi cortada como uma faca. Não importa, Gabriel. O que importa é que você precisará fazer uma escolha. A escolha? Gabriel se sentiu perder o chão. Como assim? O ambiente estava escuro, como se um manto de trevas tivesse se instalado após a entrada do homem. Ele não esperava essa reviravolta. O pai dele não deveria estar ali, não agora. E aquelas palavras ecoaram na mente dele como um pesadelo. O que seu pai estava escondendo? Você sabe que somos uma família ligada a segredos e que a sua mãe... Bem, ela não está só desaparecida. Ela está envolvida em algo muito maior. Algo que você não consegue entender. As palavras do pai soavam frias e firmes. Foi como um balde de água gelada. Gabriel ficou paralisado. Luísa se virou, a expressão dela misturando terror e confusão. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com a sua mãe? E você sabia, Ricardo? O desespero dela era palpável, e Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor. Sim, eu sei, Ricardo finalmente gritou. A verdade explodindo no ar. Nós somos todos parte disso. E agora, você precisa decidir. Você vai defender o legado de sua família ou deixar que a verdade destrua tudo? Nesse momento, uma nova mensagem apareceu no celular de Gabriel. A verdade está mais perto do que você imagina. Você está em perigo. Ele ficou em choque. O que isso significava? Quem estava por trás disso tudo? O tumulto na sala aumentava e Gabriel olhou para Luísa, o olhar dela cheio de perguntas. O que mais você me escondeu, Luísa? O nó na garganta dele parecia um laço apertado. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher ensanguentada gritou novamente com força. Apenas uma escolha pode salvar vocês, Gabriel. A verdade é devastadora, mas deixar sua família, a sua herança, também pode ser o caminho para a ruína. E assim, a tempestade de segredos e mentiras parecia estar em seu clímax. Exatamente quando tudo ainda poderia mudar.
Em meio a vozes que se elevavam, a confusão tomou conta da sala outra vez. Cada respiração era pesada, cada olhar carregava o peso da dúvida. O que ele faria agora? O tempo parecia parar, e a escolha que ele precisava fazer pesava mais do que qualquer outra coisa. A verdade estava prestes a explodir, e Gabriel se viu em um abismo profundo, sem saber qual caminho escolher. A tensão na sala era palpável, e todos os olhos se voltaram para Gabriel. As palavras do agente ecoavam em sua mente. Você está sob prisão por crimes financeiros e conspiração. O mundo dele começava a desmoronar, e o que antes era um pesadelo ao vivo agora tinha um ar de realidade cruel. Ele sentiu o coração disparar, como se estivesse em uma montanha-russa sem controle. Isso é um erro! Eu não fiz nada! A voz dele tremia, mas a confiança da autoridade ao seu redor não flutuava em um mar de dúvida. O agente ignorou o apelo, enquanto a mulher ensanguentada parecia absorver cada fração do desespero dele. Um sorriso de satisfação cruzando seu rosto. Enquanto a confusão se espalhava, Gabriel virou-se para o pai. Sua esperança se esvaindo. Você não vai me deixar assim, vai? O olhar do homem era inabalável, como se o pai houvesse se transformado em um muro de pedra. Gabriel, você precisa entender. Há muito mais em jogo. As palavras não traziam conforto, e a traição do homem que sempre admirou o atingiu com força. E então tudo explodiu. O caos na sala se intensificou. Um grito cortou o ar, um verdadeiro uivo de desespero, fazendo todos congelarem. Era Luísa. Os olhos dela se arregalaram quando ela apontou para a entrada. Cuidado! E de repente a porta estourou e outra figura entrou. Alguém que ninguém esperava ver. A mãe de Gabriel, a mulher que acreditavam estar morta. Mãe? O grito saiu como um estalo de fogo em uma noite quieta. Ela estava suja, com cortes no rosto, e seu olhar era um redemoinho de dor e determinação. Gabriel, não ouça eles! Você não faz ideia do que está acontecendo! A multidão parou em choque. Um silêncio pesado caiu sobre todos, enquanto a revelação se estabelecia. Você está viva! A incredulidade tomou posse de Gabriel, como se a terra sob seus pés estivesse sendo consumida por um abismo. Sim, e você precisa entender que tudo isso estava planeado. Ela olhou para cada rosto na sala, a expressão dela, carregada com uma verdade que parecia ir além do que eles podiam compreender. O que você sabe sobre os Andrade é apenas a ponta do iceberg. Os sussurros começaram a se espalhar. As pessoas trocavam olhares confusos. A mulher ensanguentada, que parecia feliz demais com o espetáculo, olhou com desdém. Você não pode confiar nela, Gabriel. Ela é a razão pela qual você está aqui. A tensão se tornou uma corda esticada, prestes a se romper. Calem-se! O grito de Gabriel fez todos recuarem. Ele olhou profundamente nos olhos de sua mãe, buscando a verdade. Que segredo você escondeu? Você é o alvo de algo muito maior do que imaginou. Sua voz soou como uma sirene, cortante e urgente. O legado da família não é apenas sobre riqueza. É sobre poder. Poder que eles não querem que você descubra. O choque reverberou pela sala. O olhar de Luísa se machucou. Você sabia disso, Luísa? O breu de desconfiança dançou entre eles, enquanto a mulher tentava se explicar. Gabriel, eu só soube agora.
A voz dela tremia. Eu não queria envolver você nisso, mas por favor acredite em mim. No entanto, as palavras da mãe ecoaram em sua mente. O legado está em perigo. Há pessoas que farão qualquer coisa para proteger seus segredos. E antes que pudesse pensar em uma resposta, uma nova mensagem apareceu no celular. Seus verdadeiros inimigos estão mais perto do que você imagina. Confie apenas em quem você não vê. O chão sob seus pés parecia continuar a se abrir, e cada revelação era como uma onda de um tsunami. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros, o desespero crescendo como uma tempestade. Mas quem está me traindo? As vozes se tornaram um eco sem respostas. E todos na festa eram estranhos agora. Os rostos que ele conhecia eram máscaras. E nesse mar de confusão, a única verdade que restava era a incerteza. E então, como se o universo estivesse rindo de sua existência, a figura que parecia sua mãe fez um movimento abrupto, seu olhar fixo no pai. Você sabia, não sabia? O que você escondeu sobre mim? Sobre nós? A atmosfera se tornou eletricamente carregada. O choque nas expressões das pessoas ao redor se tornava palpável. A vida de Gabriel, que parecia ter um sentido, agora era uma miríade de mentiras. Pelo amor de Deus, diga a verdade. O desespero nas palavras dele estava em um nível diferente. Só que a resposta não. Veio, o eco do silêncio foi quebrado por um estrondo. A porta explodiu novamente e mais homens uniformizados entraram. Sua presença era uma tempestade anunciando destruição. Todos fiquem onde estão, eles gritaram. As armas levantadas. Gabriel se viu em um pesadelo. A última coisa que viu antes da escuridão engoli-lo foi a expressão aterrorizada de Luísa e o rosto impassível de seu pai, como se um novo tabuleiro de xadrez estivesse prestes a começar. E tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar de vez. O chão sob os pés de Gabriel parecia desmoronar. Ele enfrentava um turbilhão de emoções e, ao olhar para Luísa, a única coisa que poderia fazer era esperar que ela dissesse algo. Mas, ao invés disso, ela estava paralisada, a expressão tão inerte quanto um filme ruim. Os homens uniformizados se aproximaram, armas em punho. Gabriel sentiu seu estômago revirar. Parem! O que está acontecendo? A confusão tomou conta dele, mas as palavras não faziam diferença agora. O agente mais alto, com um olhar impassível, continuou. Gabriel Andrade, você está sob prisão por crimes financeiros e conspiração. O peso daquela frase o atingiu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ele era inocente, ou pelo menos queria acreditar que sim. Isso é um erro. Eu não fiz nada. A voz dele tremia, mas a frieza no olhar do agente dizia que aquilo não era uma conversa. Enquanto a multidão assistia, a tensão aumentava como um balão prestes a estourar. A mulher ensanguentada parecia se deliciar com o desespero. Você é responsável por tudo isso. Seu sorriso retorcido fez o coração de Gabriel disparar. Do outro lado da sala, sua mãe apareceu. Gabriel, não ouça os mentirosos. Ela estava suja, com cortes visíveis, e seu olhar intenso fazia o ambiente parecer uma tempestade prestes a explodir. Você precisa saber que não é apenas um herdeiro. Você é a chave para tudo isso. As palavras dela cortaram o ar e o encheram de esperança e medo ao mesmo tempo. Mas onde você esteve? O que você quer dizer?
A confusão de Gabriel crescia. Ele queria entender, queria resgatar o amor que ainda sentia pela figura materna. A atmosfera se tornava elétrica e Luísa, ainda em choque, começou a se afastar. Luísa! Ele tentou alcançá-la, mas parecia que o mundo estava se dividindo. Você precisa acreditar em mim! Mas a expressão dela é uma mistura de dor e desconfiança. E então, na tensão crescente, o pai dele finalmente falou. Gabriel, a verdade é mais complexa do que imagina. Há muita coisa em jogo. Você pode estar em perigo. O olhar dele era um misto de culpa e proteção. Você não sabe o que isso significa. A mulher ensanguentada gritou novamente, como se uma porta invisível tivesse se aberto. O ambiente mudou. Tudo começou a girar e, de repente, uma nova figura surgiu na entrada. Ninguém esperava. Era o homem. Estava vestido de forma simples, mas a intensidade no olhar dele era arrebatadora. Gabriel, sou eu, seu verdadeiro pai! As palavras reverberaram através da sala, fazendo o ar ser cortado. Gabriel sentiu o sangue encolher nas veias. O quê? Como assim? Isso não faz sentido! O que mais estava escondido? Afinal, a revelação o deixou em estado de choque, enquanto todos ao seu redor murmuras de incredulidade se espalhavam como fogo em palha seca. Seus pais te mantiveram afastado de mim por razões que você ainda não consegue compreender. Eles te esconderam a verdade. Você faz parte de um jogo muito mais perigoso. E nesse instante, a mulher ensanguentada quase riu. Tarde demais, Gabriel. O que você não sabe pode arruinar tudo. Um novo pânico tomou conta, enquanto a realidade começou a se definir. Gabriel Andrade, você pode ser a única esperança, mas também a maior ameaça. As palavras soavam como um alerta, e o peso das escolhas que ele deveria fazer parecia esmagador. Enquanto o caos se instalava, uma nova mensagem surgiu no celular dele. Os verdadeiros inimigos estão mais perto do que pensa. Lembre-se de quem está ao seu lado. E a escuridão se aprofundava. Ele olhou em volta e as expressões de medo nas faces dos outros eram espelhos de sua própria dúvida. O que viria a seguir? A verdade estava se revelando em camadas desesperadoras. E o que poderia ser a escolha final de Gabriel? O caos reinava. As vozes se misturavam em uma sinfonia de desespero. Enquanto Gabriel tentou processar todas as revelações. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para sua mãe, esperando que ela lhe desse uma resposta que fizesse sentido. Gabriel, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. Ela parecia exausta, mas determinada. Nossas vidas sempre estiveram ligadas a segredos e mentiras. E agora você precisa decidir de que lado está. Gabriel sentiu sua cabeça girar. Aquela sala, antes cheia de música e risadas, agora era um campo de batalha de incertezas e traições. Luiz olhava para ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Gabriel, eu não sou a inimiga. Por favor, acredita em mim. Como posso acreditar em você? Gabriel esbravejou, a dor cheia de confusão o consumindo. Ele não sabia em quem confiar. Chega! Agora não é a hora para divisões! Gritou Ricardo, seu tio. Todos nós temos que trabalhar juntos. A verdade vai nos alcançar e não há como escapar. Ele parecia mais decidido do que nunca. O grupo em volta se aglomerou e a tensão estava tão alta que era quase palpável.
Gabriel respirou fundo e, em meio ao clamor, disse: se existe um inimigo, precisamos enfrentá-lo. Juntos! Em um movimento! Ele se virou para a figura ensanguentada. O que sabe? O que está realmente acontecendo? A mulher, ainda no centro do tumulto, sorriu. Você realmente quer saber? A verdade é que seu legado não foi apenas construído sobre dinheiro, mas sobre poder e controle. Alguém dentro de sua própria família está manipulando os cordéis da sua vida. Cada palavra dela era como um choque elétrico, e Gabriel sentia pânico crescer. Quem mais estava envolvido? O que mais poderia acontecer? Era como se um jogo mortal estivesse prestes a ser revelado. Você tem que se decidir, Gabriel, a mulher continuou, com um olhar fixo. Nós estamos aqui para você, mas a escolha final será sua. Enquanto a sala continuava. Em tumulto, a porta se abriu e mais homens armados entraram. Gabriel se virou. Eles vieram nos prender. Ele gritou, percebendo que estava em uma corrida contra o tempo. Todos olhavam para ele, esperando uma reação. Fujam, ordenou sua mãe, mas ninguém se moveu. Gabriel olhou para Luísa e por um breve momento tudo pareceu se silenciar. Eu confio em você, Luísa. Nós podemos resolver isso. Ela acenou, claramente assustada, mas decidida. Vamos sair. Eu sei um caminho. E, empurrando a multidão, as duas famílias se uniram, buscando uma saída. Com uma sensação de urgência, eles correram. As vozes atrás deles se comprimiram, enquanto a escuridão ameaçava consumir tudo. Ao se dirigirem para os fundos do salão, Luísa puxou. Gabriel, precisamos ir agora! Senão, não haverá um amanhã. As palavras dela foram um mantra que ecoava na mente dele. De repente, um estrondo fez o chão vibrar. Os homens armados estavam se aproximando, prontificando-se a agir a qualquer momento. Gabriel sentiu o coração acelerar enquanto sua mãe gritou: para a esquerda! Rápido! Quando conseguiram chegar ao corredor, respiraram fundo. O silêncio trouxe uma breve ilusão de segurança. Estamos fora de perigo. Por enquanto, disse Luísa, ainda segurando a mão de Gabriel. Ele a olhou e por um momento toda a confusão pareceu desaparecer. O amor que sentia por ela superava o medo e a incerteza. Luísa, não importa o que aconteça. Eu estarei com você. Mas, antes que ela pudesse responder, um novo barulho cortou o ar. Era a sirene de um carro de polícia, ecoando na distância. O pânico recaiu sobre eles novamente. Mas Gabriel não estava pronto para desistir. A escolha deles ainda não estava feita. Precisamos encontrar a verdade. E rápido. É nossa única chance. Ele fez a promessa a si mesmo, enquanto olhava para o horizonte, desejando que o amanhã trouxesse respostas. Com a mão entrelaçada, a de Luísa. Sentiu que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Então, vamos, ela disse, seu olhar determinado. Não vou deixar que o que tenha que vir nos separe. E assim, enquanto a realidade mudava, eles seguiram em frente. Conhecendo que a jornada estava apenas começando, Gabriel sentiu a chama da esperança reacender. O legado Andrade seria revelado e a luta pela verdade estava prestes a se intensificar. Mas o que poderia acontecer a seguir? Agora chega a hora de você fazer a diferença. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a tirar esse conteúdo do papel. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final arrasador.
E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer parte desta comunidade incrível.